Boa tarde, meu povo. Bora lá pra nossa live, então? Lembrando que hoje a gente vai falar do capítulo 8 de Levítico, tá bom? Então já pega, já abre aí a sua Bíblia pra gente começar. É um capítulo muito interessante porque a partir do capítulo 8, na verdade do capítulo 8 até o capítulo 10, ele vai falar da liderança espiritual. Então ele vai pontuar questões sobre os líderes, né? Sobre os sacerdotes principalmente. Então, começa assim. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Então, bora. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Pai. Que no dia de hoje o Senhor possa revelar coisas novas, tesouros novos do Seu livro de Levítico ao nosso coração. Que o Espírito traga ao nosso coração discernimento e entendimento de coisas novas que a gente não entendia até ontem, mas que a gente tá aqui para entender hoje, Pai. Que essa live seja uma bênção, que mais e mais pessoas estejam sempre famintas, sedentas pela Sua palavra, Pai. E que hoje seja um dia de renovo, um dia de um pouco mais desse pão, um pouco mais dessa sede seja sanada, mas isso é só o começo do que há de vir ainda, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor faz e ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Então, bora. Aí tá assim, começa o capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho, para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade na entrada da tenda. Essa parte aqui vai tratar da ordenação de Arão e seus filhos, por isso que tá pedindo aqui para trazer eles, a veste, o óleo de unção e os sacrifícios, né? E todo mundo, né? E reúna toda a comunidade na entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e o mandou banhar com água. Após é interessante aqui, ó, a questão da água. A água, hoje, que dia foi? Acho que foi ontem. Eu assisti aquele vídeo, tipo um filme, mas acho que era também até uma novela, que era de Jó. E tem um momento em que Jó reúne todos os seus filhos e ele meio que purifica os filhos. Aí ele pega um jarro e taca um jarro de água na cabeça de cada um deles. Porque a água, ele tem essa questão de limpar, né, de purificar. Por isso que fala dessa questão. Então aqui eu achei interessante que ele chamou à frente e mandou-lhes banhar com água, né? O banho com água, o que é isso? É esse limpar, né? Esse se purificar. Pôs a túnica e pôs sobre o colete sacerdotal. Lembrando que quem tinha a roupa sacerdotal era só o Arão, né? Que ele era o sumo sacerdote. Então ele tinha aquela veste, tinha aquele peitoral que tinha as 12 pedras. Eu acho que eu tenho uma Bíblia. Na live de amanhã eu mostro pra vocês como é que era a roupa do sacerdote. É muito interessante. Aí depois tá assim. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, no qual pôs o Urim e o Tumim. Interessante. Aí aqui tem uma letrinha A, embaixo tá assim: objetos utilizados para se conhecer a vontade de Deus. Então tinha esses 2 objetos que você usava para saber qual que era a vontade de Deus. Olha só que interessante. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Moisés fez igualzinho o Senhor tinha falado, né? Aí depois tá assim: depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, assim os consagrou. Achei interessante, né?
Interessante é que o óleo de unção, ele não só ungiu, mas ele consagrou aquele lugar, né? Aspergiu 7 vezes o óleo no altar, ungiu o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. A questão aqui, né, do óleo de unção, né? Que não só unge, mas também consagra, né? É uma coisa que é consagrada a Deus. Trouxe então os filhos de Arão à frente e os vestiu com as suas túnicas e cintos, colocou-lhes gorros conforme o Senhor havia ordenado. Para ver que tem diferença tanto da roupa e do sumo sacerdote e dos sacerdotes, porque o sumo sacerdote era Arão e os sacerdotes eram seus filhos. É interessante que mais pra frente vocês vão ver o que acontece quando há uma quebra nessas diretrizes de Deus. Trouxe então os... já foi. Em seguida trouxe o novilho para a oferta dos pecados, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. De novo, aquela questão de pôr a mão na cabeça do animal, para como se transferir para aquele animal todo o pecado, né? Aí tanto Arão como seus filhos fizeram isso. Moisés sacrificou o novilho com o dedo, pôs um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lombo do fígado e os 2 rins com a gordura que cobre e os queimou no altar, né? De novo, como segue naqueles outros sacrifícios, né? A gordura que é toda do Senhor, fora isso, o lóbulo do fígado e os 2 rins. Mais o novilho com o seu couro e a sua carne e os seus excrementos, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Então, para você ver que Deus é um Deus de detalhe, né? E o que me fez pensar e trazer para o mundo de agora, né? Por agora, o que fica muito claro no livro de Levítico, que as coisas que são feitas para Deus é o nosso melhor, é feita da melhor forma. E não só isso, a gente entrega o melhor, e porque o Senhor, ele é um Deus que é vivo, e um Deus que é santo. E ele merece o nosso melhor. Ele merece que a gente se coloque diante dele santificado, justificado. E hoje, com o Novo Testamento e todos os textos, as revelações que a gente tem do Novo Testamento, a gente entende que depois de Jesus, quando a gente acessa Jesus e acessa Jesus como nosso único legítimo Salvador, não só isso, quando a gente está nele, quando a gente busca mais de se colocar nesse lugar, não só de quebrantamento, mas de lapidação mesmo, a gente se torna templo do Espírito Santo. E aqui, como eles faziam o sacrifício no templo, a gente se torna o templo. Então, a gente é o templo, a gente também é convidado sempre mais a ir para esse lugar de santo. O que é esse negócio de santo? Santo do hebraico é separado. A gente se colocar santo diante do Senhor é a gente se parecer cada vez mais com Jesus, porque Ele é santo, Ele é a verdade, Ele é a verdade, o caminho e a vida. E não só isso, Ele é nosso modelo, Ele nunca pecou. Então, quando a gente busca sempre mais ter essa intimidade, ter um relacionamento com Deus, a gente vai se limpando, o Espírito Santo vai incomodando, ele vai trazendo na mente coisas que a gente ainda não pediu perdão, que a gente poderia pedir. Ele vai trazendo coisas para a gente estar ali limpando mesmo. E na palavra fala, quem está em Cristo, quem está enxertado na videira verdadeira, o Pai limpa. Então, quem limpa é Deus, mas a gente tem que estar em Jesus. E quando a gente está em Jesus, Ele nos permite começar esse processo de limpeza. Aí a gente começa a confessar e se arrepender dos nossos pecados. Isso também é um tipo de limpeza. E aí a gente vai ali tratando. E chega um ponto que a gente nem se reconhece. Eu não sei nem o que ficou da Érica de trás. Agora é uma outra pessoa.
É porque, tipo, eu mudei de identidade? Não, é porque eu descobri quem eu sou, eu ativei a minha identidade e eu tô nesse processo constante de amadurecimento na fé e não só isso, de limpeza. E aí de se consagrar, de sempre estar buscando o Senhor, de ver o que tem para limpar. Eu sempre gosto daquele salmo, acho que é o 139, né, de Davi, que fala: Senhor, sonda do meu coração, vê se há em mim algo mal. O que é isso? É a gente pedir para Deus sondar o nosso coração e ver se tem alguma coisa aqui que precisa de a gente ajustar, que precisa da gente limpar. Porque agora a gente é o templo. E a gente tem que cuidar desse templo e se colocar num lugar de cada vez mais santidade, de buscar o Senhor, de estar ali se purificando dos pecados e de tendo esse relacionamento. E quando a gente tem esse relacionamento, o Espírito Santo ele vai trazendo as coisas que a gente precisa ajustar. Não tem como. Se você pedir, ele vai trazer. Então, essa questão do livro de Levítico, ele está trazendo cada vez essa questão maior, né? Do melhor sacrifício, que Deus é um Deus de detalhe. Ele traz nos detalhes qual que era a roupa, como que era para fazer, qual que era o sacrifício, qual que era o animal, qual que era a situação, onde que era para ser feito, como era para ser feito. E eu não sei se você já teve, mas o Senhor, ele traz também bem especificado coisas pra gente fazer. Não é algo aleatório, é sempre algo muito específico. Aí, depois tá aqui, ó. Mandou trazer, então, o carneiro para o holocausto. E Arão e seus filhos puseram a mão sobre o carneiro. De novo, todos eles colocam a mão sobre o animal, né? E era a forma de passar para aquele animal todos os pecados ali que seriam perdoados, para serem perdoados, né? Aí depois estava assim: a seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue dos lados do altar. Depois tocou o carneiro, cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável a Deus. Então ele fez a oferta de holocausto para Arão e seus filhos, né? Preparado no fogo. E outra coisa que sempre parece aqui, fogo, né? As ofertas são preparadas no fogo. Então vai só acendendo ali várias, como é que fala? Várias lanterninhas ali, palavras-chave, que depois vocês vão entender mais pro final. A seguir, mandou trazer outro carneiro, o carneiro para a oferta da ordenação. E Arão e seus filhos colocaram a mão sobre o animal, sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lombo do fígado e os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães de fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre a porção da gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo na mão de Arão e seus filhos. Interessante, né? Que ele pega todas essas coisas e coloca tudo na mão deles. E moveu estes alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés pegou de volta da mão deles e queimou tudo no altar em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo. Detalhe que agora é uma oferta diferente, né? Que é a oferta de ordenação, né? Que eles seriam ordenados sumo sacerdote e sacerdote, de aroma agradável ao Senhor.
Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção do carneiro da ordenação, e moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, tipo, ele fez cada uma das ordenanças que o Senhor tinha passado para ele. A seguir, pegou um pouco de óleo da unção e um pouco de sangue que estava no altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Então, não era só a pessoa, mas também as vestes estariam consagradas ao Senhor. E depois estava assim: Moisés então disse a Arão, o seu filho, e a seus filhos: cozinhe a carne na entrada da tenda do encontro, onde deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queime o restante da carne e do pão. Então, tipo, não sobra nada, né? O que eles não comem é queimado. Não saiam da tenda do encontro por 7 dias, até que se complete os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação dura 7 dias. Detalhe, era uma cerimônia que durava 7 dias, né? E a simbologia que tem atrás do número 7, eu não sei se vocês já pararam para estudar a numerologia bíblica, mas o 7 é um ciclo completo, né? É quando se completa todo um ciclo. Por exemplo, a semana tem 7 dias. Deixa eu ver o que mais que tem 7. Várias coisas tem 7, mas 7 é tipo completude de um ciclo. Aí depois estava assim, tá? O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, que para fazer propiciação por vocês. Vocês terão de permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram. Detalhe, se não fizer isso aqui, morre. Aí vocês vão entender o que aconteceu com os filhos dois dos filhos de Arão mais pra frente. Porque aqui fica bem claro, se eles não obedecerem, eles morriam. Por quê? Ali era o local da manifestação da presença de Deus. Aí você imagina Deus, que é um Deus santo, que tem toda a glória, se colocando no meio deles, e eles desobedecendo, ou eles fazendo algo que eles se tornassem impuros e se colocando diante de Deus. Eles iam morrer. A glória de Deus consumia a pessoa morria. Entende? Aí depois tá assim: pois isso me foi ordenado. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Eu até coloquei aqui: cerimônia de ordenação dura 7 dias, e para que Arão e os filhos não morressem. Eu achei isso aqui interessantíssimo, porque depois você vai entender mais pra frente o que acontece, né, com os filhos. Mas o que eu mais tenho tido aqui de entendimento, né, a questão em que algumas palavras vai acendendo. Por exemplo, as ofertas são sempre preparadas no fogo. Quem que é o fogo consumidor? Por que tem essa questão do fogo? Por que depois, quando a gente acessa a salvação, depois vem o batismo com o fogo, com o Espírito Santo? Por que Jesus veio para fazer o batismo com fogo? Entende que não tem nada na Bíblia que está jogado? Não tem palavra nenhuma que está ali à toa? E assim, tem coisas que vão acendendo uma lâmpadazinha de tipo curiosidade, né, no meu coração. Por exemplo, por que é toda a gordura e o lóbulo do fígado e os 2 rins? Por que dentre tantos órgãos, né? Por que esses, né? A gordura. Por que não pode comer a gordura e por que não pode comer o sangue? O que tem no sangue e na gordura? Outra coisa, né?
É tantas coisas assim que vai acendendo umas luzinhas na nossa cabeça pra gente querer aprofundar mais. Tá vendo que a palavra do Senhor, ela sempre traz algo, uma sede, mas parece que ainda te dá uma sede maior. Você quer saber mais, você quer entender mais, você quer ler mais. E assim, mais vai te dando vontade de aprofundar, né, nesse estudo da palavra. Eu não sei qual que é o ministério de vocês, mas o meu claramente é o ministério de mestre, do feminino mestra, né? Que é ensinar a palavra. E é interessante que faz muito pouco tempo que eu comecei a leitura da palavra, e a minha conversão também não é dessas conversões que faz há muito tempo. Na verdade, do meu primeiro encontro com o Senhor até depois que eu li a primeira vez que eu li o Novo Testamento, nem era a Bíblia toda. O Novo Testamento foi no segundo semestre de 2021. E no finalzinho do ano de 2021 também, foi quando eu tive meu primeiro encontro com o Senhor. Então 2021, 2022, 23, 24, 25, 26. 5 anos. Em 5 anos, ele assim, transformou a minha vida. Dentre isso teve o batismo das águas, que eu considero o batismo de verdade, porque foi um batismo com consciência, e eu entendendo o que era o batismo, o que significava o batismo, e assim, o Senhor foi lapidando todo esse meu entendimento. No começo eu não entendia quase nada da palavra, mas aí o Senhor foi trazendo a vontade, e quanto mais eu transbordava as coisas que eu entendia, mais ele me entregava. Então eu comecei a gostar muito, né, desfrutar muito. Eu tenho uma outra Bíblia que tá cheia de post-it, essa daqui tá começando, e aí eu fui estudando, fui anotando, e aí foi vindo e foi ficando mais natural essas coisas, sabe? Esses entendimentos. Então, se você participa de uma live dessa e ainda acha que é muito complexo, não é complexo, mas é um processo em que o Senhor vai trabalhando dentro do nosso coração a vontade de cada vez saber mais, entender mais, e é uma caminhada maravilhosa. Então eu super recomendo que você continue lendo, continue buscando, porque é Ele que dá o discernimento. E o discernimento, interessante, acontece no espírito, tá? Não é na alma e não é no corpo, é no espírito. É o espírito que traz discernimento. Então, quando o nosso espírito está realmente conectado com o dele, e a gente está ali na sede buscando, não tem como. Ele traz discernimentos novos, ele traz revelações novas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai fazer o capítulo 9. Ainda não é quando morrem os filhos, mas é que os sacerdotes começam o seu ministério, né? Então tem bastante coisa aqui que eu anotei nessa parte. Mas, então para amanhã, já leia o capítulo 9 e venha aqui pra live pra gente ir pontuando ali. E legal que você vai comentando aqui, vai colocando seus pontos também. Oi Marcos, tudo bem? Jaque, Cleide, Solange, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão gostando? Vocês leram o capítulo de hoje, capítulo 8? Tem alguma pergunta? Querem compartilhar, fazer algum comentário? Se vocês não tiverem, a gente encerra, tá? Vamos fazer uma oração para finalizar? Então bora. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada pelo privilégio de degustar, de aprender mais dessa palavra. Que privilégio, Pai. Que privilégio poder morar num país em que a gente pode ler, que a gente pode abrir uma live, que a gente pode ter um grupo de devocional como o Senhor tem me dado. Ter um grupo que mais e mais a gente quer aprender a palavra. Obrigada, Pai, pelas revelações que o Senhor trouxe ao nosso coração, pela fome que o Senhor trouxe mais ao nosso coração mesmo, para ler mais da palavra, para aprofundar mais. Obrigada, Pai. Obrigada. Que o Senhor abençoe cada uma dessas famílias que estão assistindo a esse vídeo, que ainda vão assistir, e que elas sejam alimentadas, Pai, pelo pão vivo que é o Senhor. E não só isso, que elas mais e mais
Leiam a palavra, tenham desfrute, prazer de estar na sua presença, de ler o seu livro, essa palavra, para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe esse dia e que seja um dia de muito desfrute, de muito tempo de qualidade em família, para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ai, meu povo, tira um print aí e me marca. Meu arroba no Instagram é @Erika Fukumoto. Do jeito que tá aqui no canal, é o jeito que tá no Instagram, tá? E é isso. Um beijo, um abraço, excelente finalzinho de domingo pra vocês e te vejo amanhã.